A paz e a graça de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, esteja na sua vida, na sua alma, na tua casa, na tua família. Sou o irmão Jean de Campinas. Quero trazer a vocês o sentido escatológico do Evangelho sobre a Imago Dei, sobre a imagem de Deus na tua vida, sobre a imagem de Deus na tua alma e dentro do teu ser. Amém? Vamos ler vamos ler do 1 de Gênesis, do versículo 26 até o 28, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Bendito seja o nome do Senhor. Dando uma explicação lógica para que nós entendamos e possamos entender a mensagem de Deus, façamos o homem à forma verbal. Enfatiza a singularidade da criação do homem. O verbo impessoal, faça-se como haja, como começou a sua ordem na criação, ocorre com o restante da criação. Mas aqui está o verbo pessoal, façamos. A pluralidade do ser de Deus é salientada. O relacionamento está no coração de todo ser humano, pois o homem é criado em relacionamento primeiro com Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Espírito, como diz lá em João 4, no versículo 24. Portanto, é invisível, como diz também lá em 1 Timóteo 1, no versículo 17. Ele criou o homem para ser sua imagem viva, visível sobre a terra, como diz 2 Coríntios 4, no versículo 4, e Colossenses 1, 15. Com qualidades como conhecimento, justiça e santidade. Olha aí a imagem. Como diz também lá em Éfeso 4, no versículo 24 e Colossenses 3:10, que dão ao homem valor singular. Como diz aqui em 9, no versículo 6, capacidade para desenvolver um relacionamento familiar com Deus, como em Gênesis 5, de 1 a 3 e Romanos 8, 29.
e domínio sobre o mundo como representante de Deus, como os versículos que nós lemos em Gênesis 1, no versículo 26 ao 28, e também como fala lá no Salmo 8, nos versículos de 4 a 8. O homem e a mulher, literalmente macho e fêmea, a primeira menção à fêmea é no contexto em que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Isso é a criação, não desenvolvimento a partir de criaturas existentes. Sede fecundos, como diz o versículo 28, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai o mandato de domínio dado ao homem, é claro, tendo feito o homem a sua própria imagem. Deus delegou autoridade ao homem sobre o mundo e os animais. O verbo encher é literalmente encher, ocupar. Então aqui nós vemos, primeiramente, o homem reinando sobre a criação. O homem reinando sobre toda a criação e colocando em prática os atributos da imago Dei, da imagem, atributos que está em Deus e que também Deus deu ao homem, para que nós possamos ser um administrador, um representante de Deus sobre a terra. Você tem a responsabilidade, nós temos a responsabilidade de ser um representante de Deus sobre a terra, sobre a criação, sobre tudo que dele criou. O importante de tudo isso é que nós possamos refletir a glória de Deus em nós. Quando o homem caiu, essa imagem ficou rabiscada. Ela não aparece no homem. Por mais que o homem domina, ele cria. Por mais que nós criamos sobre a terra, como no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, no mundo do fazer, mas com a nossa mente caída, nós só criamos, nós só produzimos coisa para alimentar o nosso próprio ego. Esquecemos de ser aquele representante, esquecemos de ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos. Como que isso volta para o homem? Como que esse atributo possa voltar como um espelho para a minha vida e para a tua vida? Como que esses atributos possam voltar para que nós possamos ser aquele que se tornará de novo um representante de Deus? Esses atributos, ele volta para nós quando nós nascemos de novo. Quando nós morremos com Cristo, quando nós nascemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, o atributo volta para a minha vida, volta para a tua vida, volta para a minha alma, para a tua alma, como nós possamos ser um representante de Deus sobre a terra. E nós vamos chegar lá. Vamos examinar os versículos bíblicos. Vamos passar pelos versículos bíblicos aonde o Senhor vai falar conosco aqui.
Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma, olha aí, a imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma ordem de Gênesis. Vamos lá de novo, vamos passar para frente aqui. Vamos para Efésios 4, no versículo 24, aonde vai falar sobre o atributo em que Deus deu ao homem, que é o atributo da justiça. Bora ver aqui, 4:24. E vós revistais do novo homem, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha os dois atributos, justiça e santidade. Primeiro, revestis do novo homem. Para que o ser humano possa se revestir do novo homem, ele tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. O que é se morrer com Cristo? Quando você aceita Cristo como teu Salvador, quando você aceita o Senhor na tua vida, você morre com Ele, como assim Ele morreu na cruz. E se ressuscita com Ele, assim como Ele ressuscitou, para uma nova vida, manifestando em você o novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha os frutos que nós temos que produzir. Isso é o verdadeiro evangelho escatológico que começa em Gênesis. Ele vai terminar lá em Apocalipse. Os reis do passado, quando ele se reinava, que ele tinha os seus limites nos países, ele oferecia adoração e glória aos deuses do seu estado, do seu país, e fazia as suas imagens e colocava e refletiam neles aquela divindade aonde um povo o adoravam. E batiam continências a eles, porque ele fazia com que o seu aspecto de rei, de governo, resplandecesse a divindade das suas idolatrias. E você já parou para pensar sobre você, representante do verdadeiro Deus, aonde tem que resplandecer em você a verdadeira glória de Deus? Quando você vai passar pelo livro de João, aonde o Senhor Jesus fala: eu estou no Pai, o Pai está em mim foi colocado toda a glória do Pai, quer dizer, ele resplandecia toda a glória do Pai, ele se manifestava toda a glória do Pai. Pergunto a você está resplandecendo a glória de Cristo, como fala em 2 Coríntios 3, do versículo 18? Você está fluindo nessa escatologia que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, que nós temos que ser um representante contínuo da glória de Deus? Está resplandecendo em você? Você já parou para pensar o que é o verdadeiro evangelho? Você já parou para pensar qual é o sentido da verdadeira religião? Vamos lá. Eu marquei algumas coisas para nós dar uma refletida. Vamos passar aqui primeiro entre
algumas coisas. Vamos para o Colossenses. Vamos passar em Colossenses 3:15. Deixa eu ver se isso mesmo. Colossenses, acho que é 1:15. Colossenses, primeiro, no versículo 15, que diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando nós lemos aqui aos Coríntios que nós temos que resplandecer a glória de Cristo, é a mesma coisa. Cristo era um representante do Pai, é um Deus, se fez homem, se fez carne, mas não deixou de representar o Pai, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você vai para Colossenses 3:10, que diz: E vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, ao outro atributo, conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos que resplandecer, e vós se vestir do novo, esse vestir aqui na nossa consciência, dentro do nosso ser, dentro do nosso novo eu, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Voltou lá ao Jardim do Éden. Olha como é que é a escatologia. Voltou ao Jardim do Éden, para que nós possamos se revestir da imagem daquele que o criou. Segundo, da imagem daquele que o criou. Conhecimento é um dos atributos que Deus te deu. E que Deus tem todo o conhecimento. Deus tem toda a justiça. Em Deus está toda a sabedoria. E Ele passou para a minha vida e para a tua vida. E como que nós está fazendo com esse conhecimento? Nós está servindo com esse conhecimento as trevas? Como diz em 2 Coríntios 4, no versículo 4. Vamos lá. 2 Coríntios 4, no versículo 4. Quando o diabo cegou o homem. Vamos lá. Nos quais o Deus deste século cegou. Quem é o Deus desse século? O diabo. Os entendimentos. Tá vendo? Aniquilando o entendimento. Manchando a imagem que Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden e que nós recebe no novo nascimento. O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho poderoso das Escrituras é aquele que você resplandece dentro de você, dentro da tua vida, dentro da tua alma, a imagem de Deus. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo, no seu Evangelho, resplandecia nele toda a glória do Pai. Nós, como representantes
discípulos, seguidores de Cristo. Está resplandecendo na tua vida, está resplandecendo na tua alma, está resplandecendo no teu ser? Você já se examinou? Você já examinou a tua própria vida? Você já examinou a tua própria alma? Você já examinou o teu próprio ser? Esses atributos estão sendo resplandecidos em você? Em você está resplandecendo a glória de Deus? Que tipo de rei você é, reinando sobre a terra? Que tipo de rei você é? Deus deu esse poder a você, a mim, a todo ser que carrega nele a imagem de Deus. Como nós está reinando? Como nós está aplicando essa ordem administrativa dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria alma, dentro do nosso próprio ser? Vamos lá. Vamos ver os versículos aqui. Quando você vai para Filipenses, quando o Senhor se desvazeia, e quando você vai para Hebreus, aonde o Senhor fala que nele está toda a divindade, em Cristo toda a divindade, você pode ver quando você vai ler a oração sacerdotal em João 17 também, que você vê Cristo resplandecendo a glória do Pai, mostrando para mim, para você, o exemplo de ser um representante de um Deus que domina sobre tudo. Como nós está se resplandecendo nele, como nós está se resplandecendo no Senhor. Porque eu vou falar algumas coisas sobre os nossos atributos. Como a comissão de Gênesis 1:26, do capítulo 1 de 26, do versículo 26 ao 28, implica os seguintes elementos, sobretudo na sua forma resumida em 1:28. Deus os abençoou. Primeira benção. Segunda, frutificai e multiplicai vós. E terceiro, enchei a terra. Quarto, sujeitai a terra. Quinto, dominai sobre a terra. É a fórmula de nós ser um administrador da nossa própria vida, fazendo tudo para a glória do Pai, fazendo tudo para a glória de Deus. Imagem de Deus é um aspecto volutivo, racional e moral. Portanto, com relação ao último aspecto, ele devia refletir atributos que Deus nos deu. Atributos morais como retidão. Você está carregando a retidão do Pai na tua vida? Sabedoria. Olha o outro atributo. Como você faz com a sabedoria, com a inteligência, com a razão. Porque a Imago Dei, ela é razão, emoção e vontade. São os atributos da imagem de Deus. Como você está fazendo para administrar essa sabedoria que Deus te deu? Santidade. Como você está santificando, mortificando a tua carne pecaminosa? Porque a nossa natureza, ela inclina ao pecado. Como você está mortificando, como você está segurando a tua carne, para que você despreze toda força pecaminosa, como diz lá em Gálatas 5,
E em Tiago, quais os frutos que nós estamos manifestando a Deus para levar a Ele a glória que Ele nos deu, fazendo nós a sua imagem e semelhança. Vamos lá. Justiça. Como você administra a sua consciência, não desejando o mal, sendo justo na administração desses atributos que Deus te deu. Como você age com justiça, essa retidão dentro da tua vida, dentro da tua alma, dentro da tua fé, dentro da tua crença, dentro de você. Como você está fazendo com o atributo do amor, que nós temos a ordem nos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Como você está levando esse amor? Esse amor é acompanhado de justiça. Nunca ame a injustiça, mas repreenda a injustiça com amor e leva o amor ao próximo dentro do teu coração e dentro da tua alma. Fidelidade. Outro atributo. Como você se manifesta na administração para você manter essa fidelidade diante de Deus? Como está o teu relacionamento, como está o nosso relacionamento com Deus para manter a nossa fidelidade? Orações de relacionamento. O que é oração? Conversar com aquele que é fiel em tudo, que é o nosso Deus. Como você age com o atributo da fidelidade? Como nós está agindo? Esse é o evangelho escatológico da Imago Dei, da imagem de Deus na minha vida e na tua vida. Vamos lá. Como você age com a integridade? Você viu na passagem de Jó? Ele era um homem justo e um homem íntegro. Ele tinha uma integridade, ele tinha um verdadeiro relacionamento, ele era um verdadeiro sacerdote, ele reinava sobre tudo aquilo que Deus te deu e fazia uma bela administração. Era justo, era íntegro, ele mantinha uma integridade, uma moral íntegra dentro do teu ser. Como você e eu age dentro dessa integridade, como nós agimos. Lá em Pedro fala que nós somos reis, em Apocalipse também, reis e sacerdote. Rei, e que é o rei? Ele é um administrador, ele reina com justiça. Que é um sacerdote? Ele administra e oferece a Deus um culto puro. Você está oferecendo um culto puro ao teu Deus? Primeiro, você está fazendo essa administração de rei correta com as escrituras, correta com a palavra de Deus, correta com a Imago Dei, com a imagem de Deus na tua vida, na tua alma. Ser batizado é ser crente? Ser batizado é nascer de novo? Ou nascer de novo é morrer para o pecado, morrer para o mundo e viver para a glória de Deus Pai? Deus criou tudo para a tua glória. E o homem, o ser humano, é a coroa dessa criação.
E essa coroa essa coroa que somos nós não está oferecendo a pureza dessa glória ao Deus Criador. Nós precisamos voltar para esses atributos. Nós precisamos examinar cada segundo da nossa vida, cada segundo da nossa alma, cada segundo do nosso ser, para oferecer a Deus um verdadeiro culto. Somos sacerdote de Deus. O que era a função de um sacerdote? Oferecer o culto puro para Deus. Cristo, como um sacerdote, ofereceu-se a si mesmo a Deus. Cristo, como sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E por isso, ele se ofereceu o verdadeiro culto. Ele se ofereceu o verdadeiro sacrifício a Deus. Muita gente faz sacrifício de jejum, sacrifício disso, daquilo. Começa a fazer um monte de coisa na igreja, é culto da família, é culto do copo d'água, é culto. Começa a fazer uns monte de rituais que não tem nada a ver com a Sagrada Escritura, que não tem nada a ver com o verdadeiro culto racional que nós temos que oferecer a Deus. O verdadeiro culto racional. Primeira coisa, administra a imago Dei. Administra a imagem de Deus na tua vida. Essa imago Dei, ela veio com atributos, como nós lemos, vou repetir para você. Até marquei aqui, com atributos morais, como retidão, sabedoria, santidade, justiça, amor, fidelidade e integridade. E isso tudo tem que levar ao homem a refletir a glória de Deus. É para a glória de Deus, Pai. É para a glória de Deus, Filho. É para a glória de Deus, Espírito Santo, que nós temos que se manifestar. Tudo isso na minha vida, na sua vida, na minha alma, na tua alma, dentro do nosso ser, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa razão, dentro das nossas emoções, dentro da nossa vontade, onde nós tomamos as nossas atitudes. Com a razão, nós começamos a examinar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Com as nossas emoções, nós sentimos e transmitimos a Deus um sentimento puro, e com as nossas vontades nós tomamos as verdadeiras atitudes corretas, com justiça e integridade, oferecendo para Deus aquilo que necessitamos do verdadeiro culto, do verdadeiro relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E esse espelho de tudo, como não está apagado, aonde nós enxergamos esse espelho de tudo, ó professor, esse espelho de tudo nós enxergamos na pessoa de Jesus Cristo, que é benefício para a tua vida, para a tua alma, para o teu ser, para a minha vida, para a minha alma, para o meu ser. Examinai as Escrituras, porque nela testifica do Cristo Salvador. Amém? Ficamos por aqui. É muito grande essa parte, mas esse pouco dá para você sentir o sabor que possa gerar na sua vida e que possa gerar na sua alma, ter essa apetite de se aprofundar nas sagradas escrituras, nas sagradas letras, aonde vai conduzir a tua vida, aonde vai conduzir a tua alma para Cristo Jesus, para aquele que tem o poder de salvar a tua alma e tem o poder de lançar ela no inferno. Amém?
Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Compartilha essa live, leva para a tua vida, leva para a tua alma. Josi, que mais uma vez você está sempre aqui nos acompanhando, você está aqui no meu coração. Compartilha, leva para outro, que vai despertar ele para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.